vocês estejam bem aí e tal, né? E aproveito para dizer o seguinte: quando eu falo em fazer a jogada, ou as duas jogadas que a gente ensaiou, não sei se vocês observaram e tal, né? Mas essas duas jogadas, elas precisam e dependem do meio, ou seja, de um jogador no meio. Se ele vai fazer falso pivô, se ele vai fazer um pivô colado, não sei, ele vai fazer um movimento ali da lateral para o meio para fazer esse falso pivô, não importa. Para algum jogador tem que estar ali no meio. E curiosamente, no jogo de sábado contra o Esquadrão, eu falei bastante com o Matheus, com o Vitor, e fiquei pedindo, pô, cadê o cara no meio, e tal. Quando o Moisés conseguiu fazer o meio, né, fazer a jogada de meio comigo, eu fiquei feliz pra caramba. Falei, pô, porque esse é o lance profissional, esse é o lance que os profissionais usam, esse é o tipo de lance que você decide o jogo. Então, rapaziada, partindo do princípio que você precisa de ter um meio e que também você não vai conseguir fazer essa jogada do nada, assim, peguei a bola, já vou fazer essa jogada, e que você vai ter que circular, a gente combinou que nos laterais e nos escanteios nós iríamos fazer os toques para enganar o adversário ali, os movimentos, e chegar nessa jogada final. Então, nesse caso aqui, o Luciano inteligentemente vem aqui pro lado, né, fazer esse toque pro Leão. E aí quando o Leão recebe, né, espera os movimentos, ou seja, o movimento de Matheus para ser o falso pivô e o movimento do Luciano para ser o finalizador. Esse chute do Luciano aí é uma vertente daquele treino que a gente fez lá do DCB, né, dominou, chutou de bico, mas nesse caso ele não teve o dominó, ele já, quando ele recebe a bola vem tão bem preparada para o Matheus que ele já finaliza. Então aqui o que eu quero deixar meio que em evidência para vocês é que esse, por exemplo, foi um dos lances dos 4 gols que saiu o gol porque tinha um cara no meio fazendo falso pivô, não parado ali no meio, mas ele estava ali num movimento rápido, ele chegou, parou no meio, fez o lance e saiu, e aí o gol acabou acontecendo. Fora desses momentos, não teve meio, e aí a gente não conseguiu marcar o gol. E aí vocês entenderão porque tanto eu falo. Você não precisa ser grande no movimento, não precisa ser forte, você precisa querer fazer o meio de acordo com o seu padrão físico e com o seu toque rápido, né? Uma bola dessa daí, por exemplo, simplesmente o Matheus fez uma deixadinha. Então, no treino a gente faz uma pisada e uma deixada, né? O objetivo dessa pisada é enganar o adversário. Mas se você já conseguiu ludibriar o adversário com outras formas de movimento, ou se você tem a intenção já de fazer um toque efetivo para que o cara que venha chutar consiga fazer um chute como esse que o Luciano conseguiu, você faça o que você bem entender, desde que se faça a jogada profissional, como foi feita essa jogada aí, tá? Bom, nesse gol aqui do Leão, aconteceu uma cena que costumeiramente estava acontecendo, que é aquela situação que eu chamo de DTF, a gente chamou de DTF nos treinos. Por quê? Porque o cara que domina e toca, ele tem que ir para que o cara que recebeu no meio, mais uma vez falando no meio, o cara que recebeu no meio possa então fazer uma pisada, uma deixada, como o Matheus fez no primeiro gol, ou aqueles que a gente fez no treino, pisou, puxou, pisou, né? Para que o cara que tocou vá finalizar, né? Esse caso aqui é um caso assim específico que a gente observa, específico e repetido, aliás, que a gente observa que uma ligação foi feita direta de ataque, de defesa-ataque, show de bola até aí. Mas quando o Leão domina lá, ele tá sozinho, não chega ninguém para bater. É que já como o Leão tava
pensou numa técnica boa de aplicar, ou seja, não um chute forte, nem aquela levada para o fundo, nem um drible, simplesmente dominou e finalizou. Foi uma finalização sutil, né? Ele simplesmente simplesmente marcou um golaço. Então, essa postura de ter também em mente a finalização, se alguém não vier para chutar, o Joe também teve no jogo contra o Fênix. Ou seja, ele faz o toque ali, lateral, e corre para receber, só que quem toca para ele não vem para chutar, né? Então ele já domina para fazer o chute, porque ele tem a técnica adequada. Então aí, ou seja, todo mundo aqui, a gente está combinando que todo mundo tem que conseguir fazer o pivô, tem que conseguir fazer o toque, né? O DTF. Então, se não tem, precisa fazer o treino, porque se fica dentro de quadra e não consegue fazer, simplesmente atrapalha o andamento do jogo, né? Então, assim, para que todos nós possamos crescer e enfrentar equipes de alto nível, todo mundo precisa fazer o tipo de lance que a gente está ensaiando, e não só isso, mas também ter às vezes essa ambição de falar, não veio ninguém, eu vou finalizar e não vou ficar esperando, ou vou ficar porque no treino do gol do Luciano, por exemplo, o combinado foi que quem dominar lá já chuta. Então, quando o Matheus toca, ele já chuta imediatamente. Aqui, essa mesma situação acontece com o Leão. Ele dominou, não veio ninguém, ele finalizou, e aí vocês verão que lá no gol, no terceiro gol, é essa mesma situação. Domina no meio, não vai ninguém, então o cara finaliza. Tá, então parabéns, Leão, parabéns, Tom. Esse é o terceiro gol, é um outro exemplo muito bom de que é necessário o meio, é necessário que alguém queira fazer esse meio de falso pivô, que eu tinha falado lá no início do vídeo. É necessário também o movimento dos companheiros para auxiliar quem está com a bola, para que esse cara que está com a bola consiga ter opções de toque. E é importante também que esse cara que está com a bola não queira sair driblando, né? Exagerando no drible e não usando o drible de forma inteligente, né? Como um recurso que se deve usar quando, enfim, tá no mano a mano, ou de repente uma outra situação específica do jogo. O fato é, nesse lance aqui, o Lucas recebe a bola diretamente do Tom, e aí começa algo show de bola, né? Show de bola da parte do Moisés, da parte do Luciano e da parte do Matheus. Por quê? O Matheus, ele vai ser o falso pivô, porque ele tá com essa intenção no jogo, né? No início do jogo eu falei para ele que ele tava se encostando muito no adversário, pedi para ele se afastar e tentar fazer o movimento de saída, vem para a lateral, vai fazer o falso pivô e volta fazer o círculo, tal, né? E aí o Moisés tem essa característica de, quando a gente está com a bola, com a posse de bola, ofensivamente falando, ele faz esse facão, ele faz esse movimento circular. E aí, se o adversário não é um adversário que treina como nós, que não acompanha adversário, porque nós treinamos para não acompanhar adversário e sim ficar no quadrado, posicionado, ordenadamente. Então, nesse caso, o adversário acompanha o Moisés, e aí acaba confundindo também, porque o Luciano também se movimenta e os caras vão acompanhar o Luciano e tal. E aí todos eles acabam se confundindo ali no movimento, e aí é o momento que aparece Matheus, então, no falso pivô, com aquela mesma situação que aconteceu no gol do Leão, que ele recebe no falso pivô, todos passaram no movimento, e ele vê que não virá ninguém para bater, então ele já vira e faz a finalização sutil, no mesmo modo que fez o Leão, né? Então, o Matheus acaba marcando um golaço. O destaque também é para o Lucas, que simplesmente ficou observando o movimento dos nossos jogadores. Os movimentos, na verdade, dos nossos jogadores, né? Então, a partir do momento que surgiu o Matheus ali sozinho, ele lança, né? Sem precisar dos dribles, sem precisar de toda
aquele aparato, né, que o jogador tem, aí só usando aquele aparato a gente vai conseguir marcar o gol, mas a realidade não é. A gente vê que usando o exército inteiro, usando todos os seus soldados, a gente consegue marcar gols. Esse gol aqui é um gol que a gente poderia estar jogando contra o Sorocaba, contra qualquer time grande. Se o time grande acompanhasse jogadores da forma que esses jogadores acompanharam aí nossos companheiros, Moisés, Luciano, Matheus, simplesmente eles tomariam um golaço também, entendeu? Então, mais uma vez eu reforço a ideia de que é preciso o quê? Um meio, é preciso que alguém esteja no meio, não estático, mas que se movimente, mas depois pare no meio para receber esse toque. E é preciso, porque é mais uma cena de profissionalização. Assim, o negócio tá... Não houve... Nesse lance não tem nada de intuição. É pura técnica mesmo de movimento, técnica de passe e técnica de finalização. Então, parabéns a todos os participantes do lance. É um tipo de jogada que vai ficar como modelo de jogada, né, pra gente fazer. Ou seja, tá com a bola no pé, todo mundo corre até... E o cara que saiu daqui da lateral faz o quê? Vai pro meio. Tá? Então é mais uma jogada ensaiada que a gente tem. Sem contar aquela do Leão, né? Que o Leão vem de trás e tal. Aquela do Matheus com o Luciano. É tudo jogada ensaiada, tudo jogada que a gente vai criando. Ou seja, a gente está aumentando o nosso arsenal de jogadas ensaiadas para enganar o adversário. E ali a gente mistura 50% intuição e 50% esse tipo de jogadas, né? Então a gente já tem nesse jogo aí praticamente 3 jogadas ensaiadas em vertentes com essas que a gente vem ensaiando no treino. Ou seja, são vertentes delas porque tem especificamente um jogador no meio. Sem um jogador no meio não tem esse tipo de jogada. Bom, esse é o quarto gol. Esse quarto gol, ele acontece aí um pouco depois, acho que nos 21 minutos, nos 2 minutos finais, né? Que tem novamente a figura do pivô, a figura do meio, na verdade, como o centro das atenções. Por quê? O cara que sai a jogada lá atrás, ele imediatamente procura o pivô. Ou o cara que está no meio de falso pivô. E ali atrás foi necessário um drible, não diria um drible, aí nesse momento que eu digo que é o momento de usar o recurso que você tem, o drible ou qualquer outra técnica que você tem para enganar o adversário, para ludibriá-lo, para que essa bola chegue no cara do meio ou nas laterais, mas a gente está combinando que é no meio, né? Então dou um drible ali pro lado, só para que eu tenha um espaço para fazer o toque. E aí puxo o drible para o meio e dou um toque para o Neném. O Neném então toca de primeira para o Joe e corre para receber. Nesse momento era assim, o ensaio disse que eu deveria correr sentido onde o Neném estava, para que se ele pisasse eu continuasse a jogada, tal. Mas os jogadores entram na minha frente ali, o adversário, e aí eu então puxo para a lateral de cá. E o Neném então já aponta que vai para a lateral de lá. E o Joe, como fez o Lucas no outro lance, observando os movimentos do companheiro, simplesmente faz o toque. E aí quando o Neném recebe essa bola, eu já estou aqui na boca do gol, porque também se movimentei. E o Neném finaliza com uma boa técnica ali de bico, sutil. Acaba pegando tanto o goleiro quanto o adversário de surpresa. Mas se essa bola desse um rebote, eu já estava ali também. Se ele quisesse tocar também, eu já estava ali. Então ele já tinha opção. E o Joe também teve opção. Então é uma jogada também sem qualquer intuição. É uma jogada com consciência técnica, com intenção do que vai fazer e sem sorte. Ou seja, apesar dessa jogada ter acontecido aí e ter saído gol, eu havia tentado 3 vezes. Uma eu dominei no pivô, não veio ninguém, eu toquei errado, a gente voltou para recuperar. A outra
Eu tentei tocar no pivô no Nenê, ele não conseguiu chegar, mas na terceira ele conseguiu dominar o pivô, porque na terceira, depois de ter dado um drible e sem muita afobação assim, né? Então, o toque fluiu, o meio fluiu e aí o gol acabou aparecendo. Então, são 4 gols, 4 jogadas ensaiadas, 4 jogadas convertentes daquelas que estamos estudando sempre com alguém no meio, tá? Ou seja, então a gente aumenta o nosso aparato. Esse gol aí também, esse gol nós precisamos de apenas 1 minuto para fazer esse gol, tá? Essa formação aí. Então assim, porque havia a intenção de fazer esse tipo de jogada. É óbvio que se a gente entrasse e ficasse dribla daqui, dribla dali, simplesmente não conseguiríamos fazer esse gol. O negócio tem que ser assim muito prático. A gente só ganha se fizer o gol. Então teremos que usar os conceitos técnicos para chegar ali no gol.